Pronto. Vamos lá, então. Então, acho que agora tá ok. Vocês estão vendo aí? Sim, professor. Sim, né? Beleza. Então, o que acontece? Isso aqui é a nossa velha amiga parábola, x, y, aqui e tal. Então, tem uma parada aqui bacana que é o seguinte, ó. O que eu quero trabalhar com vocês primeiro aqui é a definição de reta tangente, tá? Que para alguns... Então, no caso da parábola, eu já falei na aula passada que a gente não pode dizer que a reta tangente é uma parábola que intersecta a parábola num único ponto, tá? Porque, por exemplo, no vértice dela aqui, ó, essa reta aqui, ó, intersecta ela num único ponto e não é tangente. Tá? Então, de certa forma, né, no vértice aqui, ó, a tangente é essa daqui. Né? O professor, então, no caso, essa definição de reta tangente só funciona no ciclo trigonométrico? Não, para alguns objetos. Tá? Funciona para elipse, tá? Funciona para o círculo, né, que tá dentro da classe ali das elipses, a gente pode dizer. Tá? Mas não funciona para todos os subconjuntos, todas as curvas do plano. Tá? Essa coisa de a reta ser tangente usando... Bem, a gente poderia... Né, a definição poderia ser essa. Tá? O problema é que essa definição não satisfaz uma coisa que a gente quer. Tá? A título de exemplo, por exemplo, tem uma função que é assim, ó. Tá? Que o gráfico dela é como se tivesse uma parábola aqui para cima, e aí tem uma parábola para baixo aqui, ó, tá? E o gráfico dela é uma função que vem vibrando entre essas duas parábolas, assim, e ela vibra indefinidamente, ó, tá? A imagem no 0 é 0, ela vem aqui, ó, vibrando aqui, assim, ó, tá? O gráfico é uma coisa assim, ó, tá? É uma função contínua, tá? Uma função contínua, mas que o gráfico é isso aí, ó. Por exemplo, a reta tangente aqui, num pontinho aqui, por exemplo, seria isso aqui, ó. Tá? A reta tangente aqui, ó, é isso aqui, ó. Tá? E as retas tangentes, elas vão navegando assim, né? Ó. A reta tangente vão fazendo isso aqui, ó. Elas vão fazendo isso, só que a vibração delas vai diminuindo. Nesse ponto aqui do gráfico, tem uma reta tangente, que é essa daqui, ó, que é o eixo X, ó. Tá? A gente gostaria que isso aí fosse a reta tangente. E a definição de que a reta tangente é a que intersecta num único ponto não vai valer de forma alguma para isso aqui. Ó. Tá? Porque não dá nem para você cortar o gráfico e falar assim, não, agora, ó, se eu abandonar essa parte aqui, vai intersectar num único ponto. Não. Porque, por exemplo, ó, se você tivesse uma curva assim, ó, né? A reta tangente aqui, ó, né? Ela vai ser tangente, ó, né? Mas vai intersectar aqui, ó, né? Ó, ok? Então não vale, né? Olha, ela intersecta nesse ponto aqui, que é a tangência, né? Então essa tangente está coladinha, que bonitinho assim, ó. Mas dizer que intersecta o gráfico no único ponto é falso, porque você pode, né, olhar em toda a extensão da reta e ela encontra o gráfico em outro lugar. Tá? E aí e nem por isso ela deixa de ser a reta tangente nesse ponto. Professor, aqui. Então, no caso, a definição do livro estaria incorreta ou incompleta? Bem, a definição... existe uma outra definição de reta tangente, tá? Que é a definição correta, que é usando o limite. Tá? Então, a reta tangente é uma reta especial, ela tem um coeficiente especial, tá? E esse coeficiente, ele vem de um certo limite, tá? Ele vem de inclinações de retas secantes, tá bom? Aí eu vou estar explicando isso daqui a pouco para vocês. Mas eu quero dizer o seguinte, essa definição de reta tangente, ela, num único ponto, ela não é a definição geral de intersectar lá o teu objeto num único ponto. Mas espera aí, professor, rapidinho. O limite aí da reta, ele está no coeficiente angular ou em quão próximo a reta está da curva? Está no coeficiente angular. Ah, tá, beleza. Exclusivamente no coeficiente angular. E tem essa ligação, tá? Porque existe uma... bem, você escolhe um ponto aqui, ó, né, de uma curva. Professor, eu não entendi a observação dele. Onde que estaria o limite aí exatamente?
eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho, tá? Porque justamente o que vai dar essa sensação de que ela está encostando, ligadinha, bem, por esse ponto aqui tem infinitas retas. Vocês concordam? Né? Mas o que é que faz você escolher exatamente essa daqui, ó? Essa que está encostando. Então, essa aqui, como a gente já tem um ponto, eu já falei para vocês que o que define duas retas, só tem duas formas de definir uma reta. É você ou dar 2 pontos, ou você dar um ponto e uma direção dela, né? Um ponto e uma inclinação dela aqui, ó. Tá? Uma direção, né? Tal. Então, como a gente já tem um ponto por onde ela passa no gráfico, né, de alguma forma você vai ter que criar um critério teórico para selecionar isso aqui, ó, essa direção. E o que é que tem de especial essa direção? Tá? Por exemplo, nesse ponto aqui, ó, o que é que gera essa direção aqui que a gente chamaria de tangente? Tá? O que é nesse gráfico aqui, ó, o que estaria gerando essa direção aqui? Ó, o ponto está aqui, ó, né, daria essa direção. Aqui, ó, o que é que vai gerar para a gente essa direção tangente aqui, ó, né? Essa direção tangente aqui, ó. Tá? Então, o que acontece? Eu vou fazer uma conta agora que não envolve limite, tá? Porque eu vou aqui na parábola, tá? Na parábola, realmente, essa definição de intersectar num único ponto é uma reta que passa por esse ponto aqui, ó, que é o ponto 2, 4, e, portanto, né, vai estar intersectando a parábola já nesse ponto, né? E aí, quais seriam todas as retas que passam por aqui, ó? Tá? Por esse ponto aqui, ó. Todas as retas que passam por aqui, gente, a equação delas é desse tipo, né? Bem, esse ponto aqui é o ponto 2, 4, né? Então, qualquer reta que passa por esse ponto, ela tem a equação assim, ó. Y menos 4, que é esse 4 aqui, igual um coeficiente angular dela, e x menos esse um ponto por onde ela passa, tá? A equação de uma reta, né, dado um ponto, e você está em busca da inclinação dela. Lembrando que esse camarada aqui, aqui não interessa, né, essa interpretação dele, mas isso aqui é a tangente do θ, e o θ é exatamente a inclinação dela aí, ó. Tá bom? Né? E aí o que acontece, gente? Então, aqui, até aqui a gente tem infinitas retas. Tá? A gente tem infinitas retas aqui, ó, né? Cada m desse aqui, ó, determina uma direção diferente. Tá bom? Só que de todas essas retas que passam por esse ponto, né, por exemplo, essa reta aqui, ó, intersecta a parábola em 2 pontos, ó, que tem por esse ponto e por esse. Uma outra direção qualquer, ó, intersectou aqui, vai intersectar lá, né, prolongando aqui em algum momento vai intersectar. Então, de todas essas retas, só tem uma que intersecta a parábola só nesse ponto. Vocês concordam? Né? E por essa estratégia e por essa definição, a gente consegue achar essa tal reta, sem usar limite, sem nada. Mas isso não é eficaz para todas as funções. Tá? Especificamente para a parábola, a gente consegue encontrar essa retinha aí, que na verdade é em busca desse m. Né? Que coeficiente a gente tem que atribuir a uma reta que passa por esse ponto, de forma que a interseção dela com a parábola seja um único ponto. Ou seja, a solução desse sistema, né? Isso aqui é a nossa reta, isso aqui é a parábola, y igual a x quadrado. A gente quer que a solução desse sistema só tenha um ponto, né? Um xy, né? Um par de pontos que resolva esse sistema aí. Tudo bem? Então, eu vou resolver atacar esse sistema aqui, ó, com vocês aqui, só para vocês estarem vendo como é que dá, né? Agora não é mais nem geometria, tá? Agora a gente saiu do cálculo de tudo, a gente vai encarar aqui a parte algébrica, ó. Tá? M igual a x menos 2, tá? Um sisteminho, y igual a x ao quadrado, né? Tanto o gráfico, essa equação aqui, né, é a equação da parábola, isso aqui é a equação das retas. As duas coisas, né, tanto isso aqui quanto isso, passam no ponto 2, 4, né? Quando x for 2 aqui, ó, o y é 4. Quando o x for 2 aqui, ó, que dá 0, a gente passa o 4 para cá e o y é 4 também, tá? Então, o ponto 2, 4, que é esse camaradazinho aqui, ó, ele satisfaz o nosso sistema. A gente quer que somente ele satisfaça, né? Que não tenha mais nenhum outro x aqui, ó, nenhum outro ponto x, né, que satisfaça esse sistema, que o xy, né, satisfaça ali. Então, vamos em busca, né, de um m
de modo que esse sistema tenha uma única solução. Bem, aquela coisa, eu posso pegar esse 4, passar para lá positivo, né? Aí o y, e olhar para esse sistema aqui, ó, que o y vai ser m que multiplica x menos 2 mais 4. Aí eu pego esse y e jogo ali em cima, né? Igualo esses dois y. Então, isso aqui acaba conduzindo a gente a essa equação aqui, ó, x quadrado igual a m que multiplica x menos 2 mais 4. Tá? Isso aqui, na verdade, para a gente, acaba gerando, é equivalente a uma equação, ó, do segundo grau, que é x quadrado. Aí eu já vou multiplicar aqui, passar para o lado aqui negativo, ó, menos mx. Multiplico aqui, fica menos 2m, já trago para cá positivo, mais 2m. Tá 4 aqui, eu trago para a esquerda aqui, menos 4, igual a 0. Tá? O que é que significa isso aqui agora, gente? Tá? Significa que uma solução x desse sistema vai ser solução dessa equação aqui. Ó. A gente está em busca de escolher um certo número m, de forma que essa equação do segundo grau, né, que isso aqui é uma outra parábola, né, uma outra parábola, de que essa equação do segundo grau tenha uma única solução. Tá? Mas, ao mesmo tempo, gente, essa parábola, né, ter uma única solução, né, igual a 0, só tem um valor de x que satisfaça isso aqui, ó. Aí eu vou recordar com vocês uma breve geometriazinha aqui, ó. Né? Bem, essa parábola tem concavidade para cima, né? Todas as parábolas, né, desse tipo aqui, ó, elas estão com concavidade para cima e só tem 3 possibilidades. Ela não tem raiz, ela tem uma única raiz ou ela tem 2 raízes. E o que determina o número de raízes de uma parábola é o delta. Esse delta aqui é negativo, que aí não tem raízes reais, né? Esse delta aqui é igual a 0 e esse delta aqui é menor do que 0. Maior, né? Que aí teria 2 raízes reais distintas. Tá? Então, para essa parábola aqui, ó, né, ter uma única raiz, a gente cobra dela que o delta dela, né, que de certa forma depende de m, né, ele tem que ser igual a 0. Tá, okay? E é daqui que surge a equação do m, de onde a gente tira o m. Né? E aí, o que é o delta dessa parábola? É b ao quadrado, ó, é m ao quadrado, menos 4ac. 4 vezes a, que é 1, né, vezes c, que é 2m menos 4. Tá? Isso aqui tem que ser 0. E aí, dessa equação, olha só quanta coisa. A gente consegue tirar o m. Que m é esse? Aqui, ó, m ao quadrado, menos 8m. Aqui, mais 16, né? Tem que ser igual a 0. Tá? Então, isso aqui, na verdade, ó, isso aqui, bem, isso aqui dá para escrever assim, ó, m menos 4, né, ao quadrado. Ó. Tem que ser 0. Né? Porque isso aqui é o... em termos de produto notável, isso aqui, ó, né? O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo aqui, ou mais o quadrado do segundo, né? Então, isso aqui já é exatamente isso. Isso aqui implica o quê, gente? Só tem uma solução, né? Extrai a raiz dos dois lados, passa o 4, multiplica para o outro lado, ele somando o m tem que ser igual a 4. Tá? Então, se o m for 4, gente, vou botar um 4 aqui, ó, esse sistema aqui só tem uma solução. Ou seja, a nossa reta ali, tangente, né, essa reta que passa por aqui, ó, vai intersectar a parábola num só ponto. E a equação dela é o quê? Ó? É colocar um 4 aqui, ó, é y menos 4 igual a 4 que multiplica x menos 2. Tá bom? Essa é a reta. Beleza? Então, a solução do problema ali é y menos 4 igual a... O coeficiente angular dela ficou 4, né? Que multiplica x menos 2. Tá bom? Se você quiser a reta naquele formatozinho, né? Y igual a x mais b, é só você, né, multiplicar esse cara aqui, ó. Vai dar 4x. Aqui vai dar menos 8. Esse 4... para lá somando, aí menos 8 mais 4 vai ficar menos 4. Tá? Então, essa aí é a reta. Tudo bem? Então, a gente chegou a tal equação, gente. Tá? A equação da reta ali. Mas aí, o que acontece? Agora eu vou, né, eu vou reencontrar a equação dessa reta aqui, ó, usando uma ideia de limite. Bom, e a ideia de limite é o seguinte.
que é essa daqui, ó. A nossa parábola está aqui. Digamos que a gente esteja aqui no nosso ponto, né, um certo ponto da parábola. Não fui muito feliz aqui no jeito que eu fiz, mas eu vou, mesmo desproporcional, eu vou escrever 4 aqui, tá? Então, 2 aqui e 4 aqui. Bem, nesse problema aqui, ó, a gente só tinha um ponto por onde a reta passava. A gente não tinha o coeficiente dela. A gente tinha que ir em busca desse coeficiente, porque um ponto só não define uma reta. A gente precisa de uma direção, né, também para determinar a reta. Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar esse ponto aqui, ó, e vou criar um outro ponto aqui em cima dessa parábola. Eu vou pegar um ponto genérico aqui, ó. Esse ponto aqui, eu vou colocar ele aqui, vou chamar essa base aqui de... Eu vou chamar de A aqui, ó, tá? Se aqui for A, esse camarada aqui, ele é A ao quadrado, tá bom? E agora sim, olha só. Esses dois pontos aqui, ó, determinam uma reta. E a gente sabe a equação dessa reta. E essa reta já está inteiramente determinada, ó. Essa reta eu vou usar esse ponto base dela, y menos 4 igual... né, o coeficiente angular dela, que multiplica x menos 2, né, que ela passa no ponto 4, 2. E o coeficiente angular dela é o quê? É a tangente desse ângulo aqui, θ, que é isso sobre isso, cateto oposto sobre cateto adjacente, que é o quê? Ó? É a ao quadrado menos 4 dividido por a menos 2, ó, por a menos 2. Tá ok? Então, isso aqui, gente, isso aqui, ó, é a equação geral, né, de uma reta que passa por esse ponto especificamente e qualquer outro ponto do gráfico, tá? E esse A aqui, você pode chegar aqui, botar a mãozinha nele e mexer ele para lá e para cá. O que é que vai acontecer com essa reta? Essa reta vai ficar se mexendo ali, ó, tá? Deixa eu dar uma... Bem, essa reta aqui, ela é... Não, essa equação, tá? É a equação geral de uma reta que passa por esse ponto e por qualquer outro ponto da parábola. Tudo bem? Da parábola, né, da parábola y igual a x quadrado. Deixa eu pegar aqui. É uma secante para qualquer lugar, para qualquer dois pontos da parábola. Isso aí. E a gente pode estar fazendo isso aqui no GeoGebra. Olha só, eu vou colocar a parábola aqui, ó, y igual a x quadrado, tá? Vou botar aqui, ó, y igual a x quadrado, tá aí, aqui essa a nossa amiguinha parábola aqui, tá bom? Eu vou fixar o ponto 2, 4 aqui, ó, só para destacar ele. Aqui, ó, esse A é o ponto x igual a 2, y igual a 4, tá? Eu vou criar um parâmetro aqui, ó, que é o nosso A, tá? Esse A, eu vou deixar ele de menos 5 até... Vou botar de menos 3 até 3, tá? Pra gente não ir muito longe. De menos 3 a 3. Ok? Isso aí, gente, é o quê? Ó? É um parâmetro, é um tempo que eu criei. Não tem nada dependendo dele até agora. Então, nada está se mexendo por conta dele. Observe que o eixo X, ó, o eixo X está estático, né? Nada está se mexendo aí, ó, porque a gente não usou esse parâmetro para nada. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou criar um ponto aqui na parábola e colocar esse A como parâmetro nele, tá? Então, eu vou criar um ponto chamado A ao quadrado, ó, tá? Que aí vai aparecer esse pontinho aqui, ó. Aí, quando eu mexer esse A na nossa barrinha lá, né, que está indo de menos 3 até 3, esse pontinho ele vai ficar preso na parábola e vai ficar zanzando. E esse A está aqui embaixo, ó, ele vai de 3 até 3. Então, esse pontinho ele vai ficar fazendo assim, ó. Vamos aqui eu vou colocar o ponto aqui, ó, o ponto A, né, que é o nome do nosso parâmetro lá, e A ao quadrado. Ó. Tá aqui ele aí, ó, esse B, ó. Então, esse B que surgiu aqui, ó, ele é um ponto que depende do... Observe que eu mexo o ponto B, o parâmetro está se mexendo ali, ó, porque eu estou mudando o valor do parâmetro. E vice-versa, ó. Se a gente mexe o parâmetro, o ponto B se mexe. Deixa eu dar uma aumentada nele aqui. Deixa eu ver, cor, estilo...
aumentar o tamanho dele aqui, ó. Vou deixar ele grandalhão ali, ó, tá bom? Então esse é o nosso parâmetro, ele está se mexendo. Aí o que é que eu vou fazer agora? Né? Eu vou olhar para todas as retas que passam por esse ponto, que é o ponto 2 para o x, 4 para o y, né? Lembrando que a equação geral da reta é assim, ó, y menos y0 igual um coeficiente angular e x menos um ponto por onde ela passa ali, ó. Então, se você sabe um ponto por onde a reta passa, imediatamente você já consegue montar a equação dela, exceto faltando o coeficiente angular dela. Então, e aí o que acontece? Como eu dei dois pontos aqui, ó, a gente tem um ponto 2, 4 e tem um ponto a ao quadrado, né? E aí você consegue montar a equação dessa reta genérica assim, ó, ela passa por esse ponto 2, 4, né? Tá aqui, ó, 2 e 4 aqui. E aqui eu extraio a tangente da inclinação dela, que é a tangente desse ângulo θ, né? Aqui é essa distância aqui, que é isso aqui, ó, que é a ao quadrado menos 4, e aqui é a menos 2. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente me dá o coeficiente angular dela, que está aqui, ó. Tá? E aí a reta está equacionada. E aí eu vou jogar isso aqui no GeoGebra lá para vocês verem, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no canto superior esquerdo, gente, onde eu digito as coisinhas? Espero que vocês estejam vendo aqui, ó. Dá para ver sim, professor. Dá para ver, né? Ah, que bom. Então, y igual a... Como é? Y menos 4 vai ser igual a... Aí eu vou fazer a fração aqui, ó. O numerador é a ao quadrado menos 4, dividido por a menos 2. Tá? E aí o que acontece? Olha, aqui, na verdade, ó, eu deixei assim porque fica bem visível, né, de onde eu tirei esse coeficiente. Mas dá para simplificar, né, gente? Porque a ao quadrado menos 4 é igual a mais 2, que multiplica a menos 2, ó, né, que é o quadrado primeiro e o quadrado segundo. Dividido por a menos 2, dá para cancelar aqui, ó, e dá para simplificar a equação dessa reta ainda, tá? Mas não mudaria nada lá no GeoGebra, né, pra gente... Só que eu estou vendo que dá para ser mais simples. Essa equação fica y menos 4 igual a mais 2, que multiplica x menos 2, ó, tá bom? Então, eu vou usar isso aqui, que ela fica mais bonitinha assim. Então, eu vou... Deixa eu apagar isso aqui. Então, eu vou deixar assim, ó. Y menos 4 igual a mais 2, que multiplica x menos 2. Exatamente o que eu, né, quero ali, tá bom? Aí ele está desenhando ali, ó. Aqui está a equação da reta ali, e aqui ele já está desenhando para a gente, ó. Se eu pegar o parâmetro, eu vou trazer ele para cá, ó. Se eu ficar mexer o parâmetro aqui, ó a reta secante aí, ó. Tá bom? Aí ela ali, ó. Tá vendo? A reta secante ali, ó. Beleza? A reta secante, tá? Então, é aquela coisa, gente. Esse A aqui, ó, o nosso parâmetro, quando ele está próximo de 2... que é exatamente o ponto aqui embaixo, o nosso A... Deixa eu colocar esse ponto aqui... como é que eu faria isso aqui? Deixa eu marcar o ponto A para o X. Professor, eu estou meio perdido aqui nesse termo. A reta tangente seria, assim, se intersecta em um ponto só, com aquelas especificações. A reta secante intersecta em 2 pontos. Em, né? 2 pontos, isso. Ok. A secante em 2. E aí, o que é que eu vou fazer aqui agora? Né? O que é que eu estou tentando fazer e usando o computador para isso? Eu vou pegar essa reta secante, esses 2 pontos, e esse aqui está parado, ele está fixo. Eu vou pegar esse camarada aqui, ó, e vou fazer essas secantes... Né? Esse ponto está cada vez mais próximo desse, na tentativa de pegar 2 e transformar em 1, né? Para dar aquela noção de que, entre aspas, que intersecta num único ponto, tá? Mas, na verdade, é como se fosse assim, a gente vai pegar essa secante e na tentativa dela ser localmente intersectar num único ponto. Professor, desculpa interromper de novo.
Fica à vontade. No livro tinha dado uma tradução para isso, que quanto mais perto os dois pontos ficam, mais perto a gente está da tangente. Exatamente isso, perfeito. Okay. Excelente comentário, tá? Porque a ideia é essa agora. A secante não é 2, a nossa ideia de tangente é o quê? É como se fosse uma espécie de 1. Então, de certa forma, tem aquela coisa do 1, mas que não necessariamente essa reta ali, essa posição limite, vai intersectar a figura num único ponto, né? Dependendo do gráfico lá. Mas a ideia é essa, existe uma certa posição limite, tá? Quando esse A ele começa a tender a 2 aqui, ó, pela direita ou pela esquerda, essas retas secantes, elas começam a se movimentar e tender para uma posição limite, tá? Uma posição limite. Aqui, olha só, aqui nessa expressão, o que interessa para a gente? Ó? Aqui estão todas as secantes, tá? Todas as secantes. A gente não pode, essa equação aqui, gente, por incrível que pareça, a gente não consegue, o A não pode ser 2, porque senão a gente coloca o quê? Ó? Coloca um zero aqui no denominador, e quando A for 2 aqui em cima dá zero, aí dá 0 sobre 0. Vocês concordam que essa expressão não está definida para A igual a 2? Né? Então, ele não consegue definir uma reta secante, né, justamente passando por um único ponto. Então, o que é que a gente faz? A gente pega esse A e manda ele tender para 2, né, que é esse ponto tendendo para 2. E aí, esses pontos aqui, esse ponto começa a ficar cada vez mais próximo desse que está fixo. Tá? E aí, essas secantes elas vão se movimentando, e aí elas vão tendendo para uma posição limite. Essa posição limite, por definição, a gente toma como reta tangente, tá? E aí justamente isso, ó. E essa posição limite só depende o que, gente? Para onde esses coeficientes vão, ó. Tá? Então, é como se fosse o seguinte, ó. Essas retas aqui, ó, né? A ao quadrado menos 4 sobre A menos 2, tá? Tá? Essas retas são retas secantes, tá bom? Aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o A, manda ele tender para 2, e aí aqui a gente tem um conjunto de equações, né? Quando o A vai para 2, gente, esse coeficiente aqui, ele vai tender para um certo coeficiente limite, né? Um certo limite, que é o limite de quem? Ó? Que é o limite de A ao quadrado menos 4 sobre A menos 2, ó, quando o A vai para 2, né? Então, é aquela coisa, se a gente quer definir a reta tangente como limites, né, uma posição limite de retas secantes, nada mais adequado para esse coeficiente tal, né, que essa reta tangente precisa, que a gente defina como sendo esse limite, tá? Então, a definição de reta tangente é o quê? Ó? No ponto 2, 4, é a reta, né, que passa por esse ponto, y menos 4 e x menos 2, tá? E que tenha por coeficiente o limite das retas secantes, tá? O limite das retas secantes, né? Dos coeficientes das retas secantes. Ou seja, como se a gente fosse vendo para onde as inclinações das retas secantes vão, tá? E se de fato existir um limite dessas inclinações, a gente toma esse limite para ser o coeficiente angular da nossa reta tangente, no ponto 2, 4. Tá? E que número é esse aqui, gente? Isso aqui é o que a gente chama de derivada. Tá? Então, isso aqui é a derivada dessa função, a derivada, né? Essa função, a gente fala que a derivada nesse ponto 2, 4 aqui, ó, e a gente acaba dizendo que é só no ponto 2, é o coeficiente angular dessa reta aqui, ó, da tangente, é o limite das secantes. Tá? Então, derivada e coeficiente angular de reta tangente é a mesma coisa. Beleza? Então, esse cara aqui, ó, é o que a gente precisa, né? E que limite é esse, gente? Como é que a gente faz esse limite? Aí é um polinômio sobre outro, ó. É uma indeterminação, né? Quando A for 2, aqui vai dar 0. Aqui 2 menos 2 dá 0, 0 sobre 0. Mas a gente sabe que a gente pode fatorar isso aqui, ó, né? A mais 2, que multiplicar A menos 2 sobre A menos 2. Ó. Aí já vamos tirar a indeterminação aqui, ó. Então, é limite de A mais 2, né, quando A tende a 2. Isso dá quanto? Dá 4. Né?
Lembra aquele 4 que a gente encontrou lá, o m igual a 4? Usando lá que intersecta a parábola num único ponto e fizemos todo aquele cálculo lá? Professor, eu fui correndo pegar meu caderno, pode dar aquela definição de derivada que você falou agora mais? Qual exatamente? É que você acabou, sobre o coeficiente angular. Ah, o coeficiente angular, tá? Então, o que acontece? Essas retas secantes aqui, ó, né? Quando esse A ele tende para o 2, elas começam a se mexer, tá? Que é justamente aqui no GeoGebra isso, ó, tá? Deixa eu ampliar aqui, ó. Deixa eu até mudar meu parâmetro aqui. Eu vou botar ele para... Eu vou colocar ele até 8 aqui, ó. Até 6. O máximo 6 aqui, ó. Pra vocês verem ali, ó. Tá? Eu quero... botar 6 aqui, tá bom, 6. Vocês estão vendo a secante aqui, ó? O A tá igual a 4,5, ele tá bem aqui, ó. Aqui tem um ponto, o nosso ponto 2, ó. Deixa eu colocar a reta x igual a 2 aqui, ó. Só para vocês verem que eu vou mandar esse A tender a 2 aqui, ó, se aproximar de 2, olha ele ali, ó. E as retas secantes, ó, elas estão se movimentando, observem a movimentação dela. Quando a gente está bem próximo do 2 aqui, ó, esse cara aqui está bem próximo do 2, ó, existe uma posição limite aqui, ó. Tá? Esse limite aqui, ó, existe um coeficiente aqui para essa reta aqui, ó, tá? E esse coeficiente ele não é determinado por essas equações, porque essa família de retas aqui, ó, essa daqui, não engloba a tangente, ó, porque aqui a gente não pode colocar A igual a 2, ó, né, porque isso aqui só está definido, reta secante só está definido para A diferente de 2, que é justamente por causa, para existir esse ponto e tem que existir o outro. Tá bom? Então, o que é que a gente faz? A gente pega esse A, manda ele se aproximar de 2, vai seguindo essas equações, essas inclinações, né? Para onde essas equações forem indo, a gente vai vigiando, basicamente é isso, para onde esses coeficientes dessas secantes vão, né? Se esses Oi. Espera que me deu uma dúvida agora. Esse A é o componente X de onde a reta tangente toca na parábola. Na parábola. Ah, tá, obrigado. Na parábola. É isso mesmo, né? Isso aí. Professor, então assim, dado 2 pontos que a reta que configura a reta secante, o limite da aproximação desses 2 pontos seria a derivada? Seria a derivada, exatamente. O limite desse coeficiente angular aqui, ó. Tá? Esse coeficiente angular a secante, ó, cada secante dessa ali, ela tem por coeficiente angular essa expressão, que imediatamente você equaciona e acha, tá bom? Quando o A começa a tender a 2, essa expressão não está definida no 2, mas a gente consegue, aquela coisa, a reta tangente né, ela também vai passar no ponto, né, no ponto 2, 4, mas ela precisa você precisa escolher um coeficiente para ela. Vocês concordam que nada mais adequado do que a gente fazer o seguinte, ó, a gente pegar as retas secantes, que são essas aqui, né, fazer esse ponto se aproximar desse, né, e aí esses dois, na verdade, na tendência deles virarem um só, no sentido de que a gente quer buscar a tal reta que passa por um único ponto. Então, começa com 2 e faz esses dois tentar virar um só. Então, a gente pega esse A aqui, ó, esse ponto, né, que esse cara é a coordenada x desse ponto aqui, ó, que é justamente aqui, ó, é o A ao quadrado. Então, o nosso A é a coordenada x desse ponto do gráfico. E pede para esse A tender para cá. Quando esse A tende para cá, esse aqui vai descendo aqui por 4, esse ponto vai caminhando aqui, e aí as secantes, elas vão mudando de posição e tendendo para uma posição limite. Essa posição limite tem uma inclinação. Essa inclinação é o quê, ó? É seguir esses coeficientes, porque para onde esses coeficientes aqui forem, é o mais adequado para a gente colocar aqui, ó. Então, a gente manda o A para 2, né, segue, né, fica tomando conta desse cara, para onde isso aqui for, a gente pega ele, resgata e joga aqui, ó. Né? Tá aqui, ó, o limite.
tá? E esse limite aqui é o coeficiente angular da reta tangente, que é o que a gente chama de derivada. Tá? E a derivada no ponto x igual a 2, ou você pode até dizer no ponto 2, 4. Tá? Então, derivada é coeficiente angular de reta tangente. Tá? Eu peço muito mesmo que vocês tirem suas dúvidas, que vocês perguntem para mim, porque isso aqui, esse conceito, gente, de derivada como coeficiente angular de reta tangente, é a essência do cálculo. Tá? Para vocês entenderem tudo lá de gráfico, de crescimento, de ponto de flexão, de máximo e mínimo, otimização, de tudo. Tá? Coeficiente angular de reta tangente. Então, ô professor, Oi. e se o gráfico não for uma curva? For uma reta? Vai funcionar do mesmo jeito. Tá? Mas aí a a tangente derivada é o próprio ponto. Ah, Vamos, tá. né? Vamos resolver aqui, ó. Eu resolvo isso com você agora. O que acontece? Imagina que a gente tem uma reta aqui, tá? A equação dessa reta eu vou até deixar nesse formato, ó. A x... Professor, mas nesse caso, a derivada não seria uma linha reta? Não, a derivada é o Paralelo a número. Não, a derivada é o número. Ah, tá, você tá falando do número, tá. É o número, tá? Então, vamos pegar a reta y igual a 2x mais 1, tá? Para ser bem específico. Ok? Então, ela passa aqui no 1, tá? Bem, ela não está com a inclinação adequada, né? Mas, enfim, esse ponto... quando o x for 2, por exemplo, o y aqui dá quanto? 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Aí você faz, ó, 5, tá? O que é que dá? Aí você pega um outro ponto aqui, ó. O ponto A, né? E esse pontinho aqui, ó. Né? Se eu coloco um A, esse cara tá fixo, tá? Esse aqui tá fixo. Que é o x, aqui o y. Tá? Esse camarada aqui tá fixo, que é o 2, 5 da reta. E aí eu quero equacionar a reta tangente a esse gráfico que passa por esse ponto. Graficamente, gente, já vai ser isso aqui, ó. Vocês concordam? É a própria reta. A reta tangente nesse ponto, a esse gráfico, vai ser a própria reta. Essa própria reta aqui, ó. O coeficiente angular dela já é 2. Vocês concordam ou não? Tá, então a derivada vai ser 2. A derivada vai ser 2. E dá para fazer essa conta. A conta vai dizer isso, mesmo a gente já sabendo que sendo trivial do ponto de vista geométrico. Por Professor, quê? então, e no caso, por exemplo, igual, essa conta ali, então, eu posso dizer que, assim, eu posso dizer que a integral dessa conta, por exemplo, é x elevado à segunda. Mas no caso, essa derivada, como ela é 2x, o que seria a derivada segunda dela? Que seria 2 ali? Eu vou o que explicar é essa depois. derivada segunda? Calma. Eu não vou responder isso agora, porque eu vou acabar embolando a aula toda, porque a derivada segunda, você só vai entender quando a gente tiver bem a compreensão do que é a derivada primeira, tá? Do que é a derivada em si. Então, eu te peço só um pouquinho de paciência para a gente deixar, para estudar a derivada segunda, um pouco lá na frente. Ok? Combinado? Professor, Oi, pode falar. a derivada será 2 porque o ponto está entre o ponto 1 e o outro ponto de cima? Oi? A derivada será 2 por quê? Porque está entre o 5 e 1? Ou entre... Não, é o coeficiente angular da reta tangente. Tá? Porque se esse gráfico é uma reta, aí você escolher um ponto do gráfico e quer saber a reta que... Olha, interessante, né, gente? Porque nesse caso aqui, ó, a reta tangente, ela intersecta o gráfico, que é essa reta, em infinitos absolutamente todos os pontos. Em todos os pontos, tá? Então não tem esse conceito, né, de ser num único ponto. E aí, se a equação da reta tangente aqui, ó, essa reta toda, qual é a inclinação dela, dessa reta aqui, ó? O coeficiente angular dela é 2. E aí, então, a derivada dessa função aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, né, que é 2, tá? Mas calma que a gente vai chegar no conceito de derivada direitinho. Se você quiser fazer aquela conta de novo lá que eu fiz aqui, ó, para a parábola, a gente consegue fazer aqui, ó, né? Esquece que isso aqui é uma reta, pensa que é uma função qualquer, ó, é um y de x, tá? Né? É um y de x igual a 2x mais 1, né? É o gráfico de uma função qualquer. Fixamos um ponto aqui, a gente quer calcular a reta tangente aqui, ó. Fixamos um outro ponto, A, esse A diferente de 2, né, justamente para poder ter esse ponto e um outro. E aí esses dois pontos determinam uma reta.
cuja equação, né, cuja equação aqui, ó, vai ser y menos 5, que é esse ponto aqui que ela passa, igual um coeficiente angular, tá? Que é vezes x menos 2, que é esse camarada aqui, ó, x menos 2. Qual o coeficiente angular da reta de um gráfico qualquer, ó? É a tangente desse ângulo aqui, ó, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Quanto é que mede isso aqui, ó? Isso aqui é esse cara de cima, que é 2a mais 1 menos o 5, que vai ficar 2a menos 4. E isso aqui é o a menos 2, ó. A menos 2. Então, aqui fica 2a menos 4 sobre a menos 2. Tá aqui, ó. Aqui estão as equações de todas as retas secantes a esse gráfico aí, ó. Todas elas. Só que eu tô fazendo de um modo, gente, que isso que eu estou fazendo aqui serve para qualquer gráfico, tá? E você não pode se atrapalhar só porque é uma reta, tá bom? E qual é, então? Aí, justamente, ó, então, a gente está com a equação das retas que passam pelo ponto 2, 5 e por esse outro ponto aqui, ó, o ponto A, né? E a imagem dele que é o 2A mais 1, ó, 2A mais 1, tá, ok? A equação da secante. Agora, o que é que a gente faz? A gente pede para esse ponto A tender a 2, né? Ele poderia estar do lado esquerdo aqui também, tá? Ele poderia estar aqui, ó. Então, ele tende a 2 tanto pela direita quanto pela esquerda. E aí, nesse caso aqui, essas retas secantes, elas não vão se mexer, né? Porque se esse A vem para cá, esse pontinho ele só anda para cá, ó. Né? Aí todas as retas secantes, elas estão todas na mesma posição, né? Elas poderiam estar mudando de direção, assim, ó, né? Mas o que é que acontece? De qualquer forma, o que é que a gente faz? A gente vai seguir esses coeficientes angulares aqui, ó, para ver para onde eles estão indo, para que posição limite essas retas secantes estão indo quando o A está tendendo para 2. E aí, a equação da reta tangente, o que seria? A equação da reta tangente seria isso aqui, ó. Seria a reta y menos 5 igual, a gente segue esses caras, né? Quando o A tende a 2, de 2A menos 4 sobre A menos 2. Isso aqui é o nosso M, que multiplica x menos 2. Isso aqui é exatamente a derivada, tá? É o que a gente chama o coeficiente, a derivada dessa função aqui, ó, é o coeficiente angular, né, da reta tangente ao gráfico dessa função no x igual a 2. E esse limite é o que, gente? Que limite é esse? Tá? Esse limite é bobinho, né, porque é 2a menos 4 sobre a menos 2, ó, né, limite disso aí quando a tende a 2. Aí o que é que a gente faz? Ó? Coloca um 2 em evidência aqui, ó, né, vai ficar 2 que multiplicar a menos 2, ó, vou até aproveitar aqui. Tá? Corta, isso aqui a indeterminação saiu, ó. Então fica limite de uma constante, né, quando A tende a 2, né? Isso aqui sequer depende de A, né? Isso vai dar 2. Tá? Então aqui vai ser igual a 2. Então o coeficiente a equação da reta tangente é y menos 5 igual a 2 que multiplica x menos 2. Se você destrinchar isso aqui, ó, você vai chegar nessa mesma equação ali, ó, que é o quê? Né? Que vai ser isso aqui, ó. Vai ser, ó, y igual, ó, eu vou multiplicar por 2 aqui, vai ficar 2x, aqui vai ficar menos 4, esse 5 que está negativo vai para o lado de lá, então vai ficar 5 menos 4, que vai dar 1. Tá? A gente chegou, que é o que, ó? Que é a mesma, a própria reta, ela é a reta tangente em qualquer ponto dela, tá? Porque essa conta aqui, ó, a gente poderia fazer, eu fiz no ponto 2, 5, mas poderia ser em qualquer outro lugar, tá bom? E aí essa conta. Professor, Oi. Mas eu quero voltar aqui ainda. não importa o quanto. Ah, Não importa o quão maluco é a função, o gráfico, ou é só o passo a passo para fazer. esse é o passo a passo para fazer. É exatamente isso. Perfeito. Tá? Esse é o passo a passo. Vamos professor, encerrar. Oi. é rapidinho, é rápido. Pode falar. Então, num gráfico como esse, que é uma parábola, então você não tem a derivada do gráfico, você tem a derivada de um ponto, né? Isso aqui é porque isso aqui a gente está pontual, tá nesse ponto. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que a gente, o que é a função derivada, tá? Vamos lá então agora, Valeu. em busca da função derivada, que é o seguinte, vamos lá. Isso está tudo zoneado aqui, eu vou dar uma limpada nisso aqui, vamos limpar o quadro. Ó que legal, né? Isso aqui, ó, o quadro já está limpo.
Bem, então, vamos lá, gente. Voltando aqui a nossa amiguinha parábola, vou pegar o nosso 2, 4 aqui, 2, 4, vou dar um pulinho aqui, ou para a direita ou para a esquerda, eu sempre gosto de desenhar aqui o A, tá aqui, então, se isso aqui é A, esse ponto, para estar sobre a parábola, isso aqui tem que ser A ao quadrado, tá? Traçamos a secante, tá? Então, esse aqui, ó, eu vou chamar y da secante, tá? É um y da reta secante que vai passar por esse ponto aqui, 4, 2. Vai ficar y menos 4, vai ser igual a um coeficiente angular dela, que é a tangente desse ângulo aqui, que eu vou chamar de θ da secante. É a tangente de θ da secante, né, que é o coeficiente angular dela. E x menos o 2, né, porque vai passar por esse ponto 2 aí, ó. Tá bom? Isso aqui a gente tem esse número, ó. A gente consegue extrair daqui, ó, que é a ao quadrado menos 4, que é isso menos isso, dividido, né, cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é a menos 2. Ó. Então, a equação de uma secante genérica é isso aqui, ó. É a ao quadrado menos 4 sobre a menos 2, tá? Que multiplica x menos 2. Tá aí, ó. Isso aí são a equação de todas as secantes a essa parábola, passando pelo ponto 2, 4 e um outro ponto A ao quadrado qualquer. Beleza? Elas já estão mapeadas aqui, ó. Isso foi jogado num programa em que a gente pode ter acesso a qualquer... Ó, quando A for menos 3, por exemplo, ó, a equação dessa reta aqui, ó, já está aqui, ó, do lado. É x mais y igual a 6. É só passar o x para negativo, então você pode ver assim que é y igual a menos 6 mais x. Como é? Menos x mais 6. Beleza? Então, tá tudo mapeado. O que interessa para a gente é quando esse ponto aqui, ele está próximo aqui do 2, ó. Do 2. Que aí, essas retas secantes, elas começam a tender para uma posição limite, ó. Tá? E o que é que a gente quer? A gente quer seguir os coeficientes angulares dela, para saber para onde eles vão. Porque para onde eles vão, eles estão indo exatamente para essa reta aqui, ó, que é a posição de tangência. Tá bom? E aí a gente segue eles. Né? Então, a equação da nossa reta tangente a equação é um y, né, da tangente, né, menos 4 igual. Ela vai passar bem, aqui é o x da secante. Vou botar aqui secante. Tá? O x da secante. E, né, vai passar pelo... Aqui não precisa não, né? Basta identificar o y ali. Né? Então, essa função y, que vai depender desse x, né, a gente toma, por inclinação dessa reta, o limite dessas coisas aqui, ó, quando A vai para 2. E quando A vai para 2, que limite é esse? Limite de A ao quadrado menos 4 sobre A menos 2, a gente já fez isso, né? Quando vai para 2, né, dividindo lá, isso aqui deu A mais 2. Deu A mais 2. Deu 2, desculpa, né? Isso aqui, esse limite deu 2. 2 mais... deu 2, certo? Então, ficou isso aí, a equação da nossa reta tangente. Tá bom? Mas tem um troço errado aqui, que era... Aqui dá 4, gente. Estou escrevendo besteira aqui, ó. Bem, isso aqui dá o quê, ó? É limite de A mais 2, que multiplica A menos 2 sobre A menos 2, quando A tende a 2. Tirei a indeterminação. Quando A tende a 2, 2 mais 2 dá 4. Então, isso aqui é um 4. Tá? Isso aqui é um 4. Então, o que é que significa, gente? Que essa equação da reta tangente aqui, ó, no ponto 2 aqui, ó, a equação da reta tangente, a gente já sabe um ponto por onde ela passa. É por isso, gente, que quando a gente estuda a equação de reta tangente, a gente não se preocupa com o ponto, a gente fica mais preocupado com a inclinação dela, porque como a gente já tem um ponto por onde ela passa, né, a gente já tem um ponto, né, por onde ela vai passar, o que interessa mesmo é só o coeficiente angular, tá? Porque isso aqui é dado sempre, né? Fala, encontra a equação da reta tangente no ponto tal. Então, isso aqui é sempre dado. Isso aqui é que você tem que buscar o coeficiente. É por isso que a gente só se preocupa com o coeficiente de reta tangente. E vocês vão até se acostumar com isso, que quase não vou citar o ponto, né? O ponto vai ser só para ir em busca do coeficiente angular. Então, o que acontece?
descobrimos esse coeficiente aqui, que no caso, nesse ponto 2, 4, esse coeficiente aqui deu 4. Beleza? Então, o 4, gente, é o coeficiente angular da reta tangente aqui nesse ponto 2, 4. Tranquilo? Agora que a gente vem para trabalhar a questão da derivada. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é buscar coeficiente angular de reta tangente. Se eu pego isso aqui, gente, né? Imagina que agora eu pego, em vez de trabalhar com ponto 2, 4, eu resolvo trabalhar com ponto 1, o ponto 1, 1, por exemplo. Né? Quando x for 1, o y é 1. Esse aqui, y igual a x quadrado. E aí a gente vai ter que fazer a conta toda de novo. E quando esse ponto aqui, ó, eu pedi, encontre... Aí você faz toda aquela conta e descobre o coeficiente angular da reta no ponto 1, 1. Aí fala assim, gente, agora eu não quero mais 1, não, enjoei do 1, eu quero agora do que você encontre no meio, né? Quando x for meio, o y aqui vai ser 1/4, né? Que é o y quadrado, o x ao quadrado. E aí você vai ter que fazer toda essa conta de novo? Não. A gente pode, gente, descobrir, né, numa conta só, o quê? E aí a gente vai... Eu vou usar eu vou mudar o nome das coisas aqui, ó. Então, eu vou escolher um ponto aqui do gráfico. Esse ponto aqui, gente, ele é um qualquer, porém fixo. Tá? Um qualquer, porém fixo. Eu vou estar chamando esse cara aqui, a gente tem que escolher um nome, um ponto... Eu vou chamar um ponto P aqui, ó. Tá? Um ponto P qualquer aqui, ó. Né? O gráfico é y igual a x ao quadrado. Se aqui for P, aqui é P ao quadrado. Tudo bem? Que P é esse, gente? Esse cara é o nosso fixo. Só que eu não vou dar valores para esse P, por quê? Porque quando ele for 2, aqui vai ser 4, aí vai dar uma conta. Quando esse cara for 1, aqui vai ser 1, aí vai dar outra conta. Então, eu penso nele que esse cara é um qualquer, porém fixo. Porque eu vou fazer aqui, simplesmente numa conta só, uma infinidade de contas, entre aspas. Tá? Por quê? Porque esse P aqui, eu posso atribuir o valor que eu quiser inicial para ele. Tá? Então, ele pode ser 2, ele poderia ser 1, poderia ser meio. O valor que você quiser, é só você imaginar que ele está fixo aqui, ó. Um valor qualquer. É o P. Beleza, fixamos esse P. E aí eu volto aqui, ó, com aquele meu... O Azinho aqui, ó. Aí eu pego aqui um Azinho aqui qualquer, né, venho aqui na parábola, vou criar meu segundo ponto. Aqui o A ao quadrado. Tá? Vou pegar a secante aqui. Tá? Bem, a reta tangente aqui, ó, que é o que a gente está em busca dela, a única coisa que a gente tem que procurar nela é o coeficiente dela. Porque a gente já sabe a equação quase completa dela. Ela é y menos p quadrado igual um coeficiente que a gente tem que encontrar, que multiplica x menos p, ó. Né, porque ela passa por esse ponto. E que m é esse aqui, gente? Né? Esse m é exatamente o limite do coeficiente angular dessas retas aqui, ó, das secantes, que é a tangente desses caras aqui, ó, desses θ aqui da secante. Ó. Tá? Então, é o que? Esse m, ele é o limite, tá? Quando o A tende a P, quando esse A tende a P, da tangente desses ângulos aqui, ó. Esse cara aqui é o A ao quadrado menos P quadrado, e aqui é A menos P. Então, isso aqui é o limite de quem? De A ao quadrado menos P quadrado sobre A menos P. E aí é fazer essa conta aí, gente. Tá? Né? E aí essa conta ela é genérica. Esse M aqui é um M genérico. Isso aí fica limite. O P é um número fixo, tá, gente? Aqui ele está fixo, o A que está se mexendo. Então, esse limite aí, ó, o A está tendendo a P. Eu posso escrever isso aqui como sendo A mais P, que multiplica A menos P, sobre A menos P. Corto aqui, tiro a indeterminação, porque quando A tende a P, aqui vai para zero, e aqui vai para zero, é zero sobre zero. Essa fatoração é para eliminar essa indeterminação. E quando A tende a P, ó, isso aqui está parado, isso aqui vai para P, P mais P vai para dar 2P. Tá? Então, aqui é 2P. Ó.
E olha que doido, gente. Resumindo, eu vou escrever em vermelho aqui, ó. O que é que significa isso aqui, ó? Y menos P quadrado igual a 2P, que multiplica x menos P. Tá? Isso aqui significa, gente, que a gente descobriu, dado um ponto qualquer aqui do gráfico, a gente descobriu a equação geral da reta tangente já. Né? Porque a gente já fez a conta toda, né? Com uma base qualquer aqui, ó, um P quadrado qualquer. E a gente... Professor. Oi. Desculpa atrapalhar. Olha aqui, nessa equação eu fiquei confuso agora, porque quando você deu aquela equação da reta que era y menos y0, que era igual a m, que era constante, vezes x menos x0, eu pensei que quando você fosse substituir aí, ia dar tipo a quadrado menos p quadrado, que ia ficar igual a 2p, que multiplica a menos p. Eu não entendi por que você substituiu com porque continuou o y menos p quadrado, eu fiquei confuso. É porque esse ponto aqui, ó, a coordenada dele, ó, é P, o x é P e o y é P quadrado. E tá fixo, tá? É igual o 2 e o 4, o 1 e o 1, o 1 e 1 quarto, tá? Então, aqui é o ponto por onde a reta passa, ó, x igual a P, y igual a P quadrado. Tudo bem? Eu ainda não entendi direito. Não? Deixa eu tentar esclarecer isso aí, ó, para você. Tá? Então é o seguinte, ó, o que eu estou usando ali, ó, bem, tudo bem isso aqui, ó, se você tem um ponto x0 e y0, qualquer do plano, né? Todas as retas que passam por aqui, elas têm a equação assim, ó, y menos y0 igual a um coeficiente x menos x0. Tudo bem? Aham. Beleza. Ela só precisa de um coeficiente. Bem, aqui estão todas, né? Estão todas aqui, ó. Tá? Se eu dou um segundo ponto por onde essa reta vai passar, aí eu vou pegar aqui um ponto x1, y1, tá? Um segundo ponto. Esse segundo ponto, ele já é suficiente para a gente extrair esse camarada, que isso aqui é a tangente do quanto essa reta está inclinada, que é isso aqui, ó. Tá? Então, no caso seria a variação de y sobre a variação de x. Isso, seria o delta y sobre esse aqui é o delta y sobre o delta x, tá? Aqui o delta x, que aqui seria y1 menos y0, aqui seria x1 menos x0. Né? E aí vem para cá esse coeficiente, né? Essa fração você extrai de qualquer triângulozinho aqui da reta ali, tá? Então, dados os dois pontos, isso aqui já fica a equação geral da reta. Ficaria y1 menos y0, x1 menos x0, aqui é o coeficiente angular dela. Então, isso aqui é dado de certa forma, né? Né, porque você monta ele, o coeficiente angular, e de onde a gente tira isso? Do triângulozinho. E aqui x menos o x0. Tá? Não muda nada, né, porque essa reta ela passa tanto por aqui quanto por aqui. Se você chegar aqui, ó, e fizer y menos y1 igual a y1 menos y0 sobre x1 menos x0, e colocar o x menos x1, ó, eu troquei x0, y0 por x1 e y1. Não muda nada, tá? Essas duas, você pode ir lá, é outra equação? Não. Elas estão diferentes aqui, mas é a mesma equação. Se você multiplicar, fizer a diferença... Então foi só uma troca de convenção mesmo. De convenção como? Assim, no caso seria uma convenção. Você botou o y1 do mesmo jeito que você poderia ter botado o y0. Ou qualquer outro ponto da reta. Né? Okay. Qualquer outro ponto da reta, ele serve para entrar aqui, ó. Eu entendi, porque eu pensei que você tinha colocado outra coisa ali. Entendi. Né? Tá bom. Valeu. Espero, qualquer coisa, avisa aí. Tá? Então, e aqui o que foi que eu fiz, ó? A gente pegou esse x, esse aqui é como se fosse o x0 e aqui como se fosse o y0, tá? Então, a equação geral de uma reta que vai passar exatamente por esse ponto, e por que é p quadrado? Para poder estar em cima da parábola. Aqui, ó, p quadrado. Então, esse ponto aqui, ó, que é o p quadrado, a gente obriga essa reta já a passar por aqui, ó. Ela já passa por aqui, ó. Tá? Falta para ela, né, um coeficiente angular.
Como é que a gente define o coeficiente angular dela? A gente vai seguir o coeficiente angular das secantes. Quais são os coeficientes angulares dessas retas secantes aqui, ó? É isso aqui, ó. É o ΔY da secante sobre o ΔX da secante. Tá? ΔY, que aí é o... Esse aqui é como se fosse o Y1, e aqui é como se fosse o X1. Né? Aí você pega aqui ΔY, A2 menos P2, aí eu já estou fazendo essa diferença. Numerador, né? Denominador, que é o cateto adjacente, ó, A menos P. Tá aqui, ó. Isso aqui é da secante, a secante. O que é que a gente faz? Manda o A tender para P e vamos, né, seguir para onde esses coeficientes vão das secantes. Para onde eles forem, a gente pega a resposta e joga onde? A gente toma para a nossa tangente. E deu 2P. Então, aqui, ó, estão todas... isso aqui, inclusive, é automático, tá? Automático como? Ele, dado um ponto P quadrado, você já tem imediatamente a inclinação da reta, a equação da reta tangente. Ó. Ela já está equacionada, né? Porque a gente já fez o limite com um P genérico aqui, ó, tá? Então, essa máquina... Aí observem, gente, que já existe uma máquina aqui, ó, que calcula imediatamente o coeficiente angular, ó, que é essa funçãozinha aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó? A gente não precisa fazer mais limite, não. Num limite só a gente já fez. Então, por exemplo, gente, a título de exemplo, temos aqui a nossa parábola, vou desenhar ela aqui, pá. Quando o x for 3, aqui dá 9, né? Dá 9. Né? Qual a equação da reta tangente? É y menos 9 igual a um coeficiente angular que multiplica x menos 3. Tá? Só que isso aqui, gente, ó, é uma maquininha de calcular coeficiente angular. Isso aqui está dizendo para a gente o quê? Que quando você estiver fazendo o cálculo da reta tangente num ponto P aqui, P quadrado, ó, esse P, se você conhece esse P, esse 2P, ele te dá imediatamente o coeficiente angular da reta tangente. Essa máquina de calcular coeficiente angular aqui, no nosso caso aqui, ó, a gente está aqui no 3, 9, então aqui vai ser, né, 2 vezes esse cara vai ser 6, ó. Isso aqui já é a equação da reta tangente. Sabe essa maquinazinha aqui, ó? Vocês estão vendo que isso que calcula imediatamente para a gente o coeficiente da reta tangente é a derivada. Tá? Então, isso aqui, ó, então, essa função aqui, ó, f de x, ó, igual a x quadrado, vamos escrever assim, ó. Essa máquina aqui, ó, é a derivada, é f' de p. Ó, tá? Então, essa função aqui, que f' de p, né, que pega um ponto P e diz que o coeficiente angular da reta tangente aqui, ó, já é 2P, ó, isso aqui é a derivada. Tá? Essa máquina de calcular coeficiente angular imediatamente para a gente. Ela já calcula direto. Pode falar. Oi. Se o valor não tivesse definido, tivesse um valor não definido, mudaria alguma coisa ou não? Bem, se esse limite não existisse, a gente diz que a função ela não tem derivada no ponto, ela não tem reta tangente, tá? Tipo, ela tem um bico. Por exemplo, né, dá para a gente provar, ó, f de x igual ao módulo de x, ó, que o gráfico ele é assim, ó, né? Esse bico aqui, ele não sustenta uma reta tangente, ela não é muito bem definida, tá? Justamente porque esse limite aqui, ó, ele nem sempre existe. E aí, daqui a pouco, eu não vou dar ele agora como exemplo, porque eu quero fazer primeiro a fórmula geral da derivada, tá? Para uma função genérica qualquer, para a gente se desprender aqui da parábola. E depois disso, eu vou dar para vocês isso aqui como exemplo. Que aí vocês vão conectar bem, né? Que se a gente aplicar a fórmula aqui, a coisa não vai funcionar, tá? E aí eu já falo de derivada lateral e tudo. O que é que eu quero, só para finalizar essa parte, encerrar a nossa reta tangente, eu vou fazer... Eu vou equacionar a reta tangente, ó, essa reta tangente, e deixar esse P como um parâmetro aqui para nós, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou sair deletando as coisas aqui, ó. Vou deletar isso aqui, vou deletar isso aqui, esse pontinho aqui, não vou deletar isso aqui não. Eu vou pegar esse nosso camaradinho aqui, nosso amiguinho A, e vou chamar de... Deixa eu ver o básico. O nome eu vou chamar de P, tá?
só para ficar adequado aqui o que eu acabei de fazer com vocês. Então esse aqui agora, esse cara aqui não é mais o A, tá? Aquele Azinho que vai ficar parado. Esse cara aqui eu vou deletar. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês. Esse A aqui eu vou tirar. Então eu vou estar trabalhando com esse ponto base. Eu quero a reta tangente aqui, ó, agora, tá? Então esqueçam o problema anterior. Resumindo, temos uma parábola. Eu escolhi um ponto aqui dessa parábola, tá? E aqui eu quero traçar a reta tangente e quero mexer esse ponto e ver a tangente se mexendo aí para um lado e para o outro, tá bom? E aí aquela coisa, quando a gente está num ponto P genérico, a equação, aí eu vou aqui embaixo. Olha a equação genérica aqui da nossa parábola, tá? Vou fazer isso ali, ó, tá? Então, num ponto P quadrado, a equação da tangente ao gráfico da parábola vai ser isso aqui, ó. O coeficiente é 2P, ó. Então, vamos aqui, ó. Então, y menos P quadrado vai ser igual a 2P, que multiplica x menos P. Aí, ó. Entenderam? Observem que esse x aqui, ó, é a variável da função, né? Do gráfico, e o y são variáveis. Esse P aqui, ele é variável, mas ele é uma variável, ele é um qualquer porém fixo, né? Porque o parâmetro aqui, ó, que a cada valor que a gente dá para ele, vai gerar um pontinho diferente aqui, ó. Mas esse ponto, de certa forma, é um qualquer porém fixo. Então, vocês têm que se acostumar com esse termo, qualquer porém fixo, tá? Tá aí, ó, a equação da reta tangente. Se a gente, né, se eu mexo o nosso P aqui embaixo, né, que de certa forma eu estou mexendo ele aqui, ó, até chamar esse ponto aqui, que é o nosso, vou chamar de Pzão aqui, ó. Tá, pronto. Tá, o nosso P que está aqui embaixo. E aí a gente já sabe a equação da reta tangente lá em cima, ó, imediatamente, ó, já está plotado, ó, tá vendo? Ela fica tangenciando aí, ó. E a gente só conseguiu equacionar ela, por quê? Porque dado esse ponto aqui embaixo, a gente já sabe que ponto é esse, que é o P quadrado. Eu posso até colocar o ponto no eixo Y ali correspondente a ele, ó, que é o 0 para o x e P quadrado para o Y. A gente gera esse ponto aqui, ó, tá? Que seria olhando isso aqui como uma função genérica, esse camarada aqui seria o f de P, ó, né? Vou colocar assim, ó, f de P. Tá, ele não tá, f de P. Ele não tá aceitando o parênteses ali, não. Tá bom? Então, fica aqui, ó, mexendo aqui embaixo e a reta tangenciando lá em cima. Tudo bem? Então, é isso aí que é equacionar a reta tangente. É você seguir, bem, montar a equação do ponto específico que você quer, botar a reta para passar no ponto específico e tomar como coeficiente dela o limite das secantes. Tá? Vamos agora... Tá? Rapidinho, professor. Pode falar. Esse XP, ele é o coeficiente tipo de qualquer gráfico, de qualquer função, ou só dessa quadrática? É só dessa quadrática. Tá? Tá. É só dessa conta aqui, ó. Essa conta que a gente fez é particular dessa expressão aqui, ó. Tá bom? A gente pode fazer, por exemplo, vamos fazer da equação cúbica aqui, ó. Só para vocês verem aqui, ó. Vamos aqui no GeoGebra, já vou apresentar aqui. Deixa eu apagar tudo aqui. Eu vou deixar essas coisas aí. Eu vou apagar e criar outras coisas aqui. Vou começar aqui só para vocês verem. Eu vou colocar y igual a x ao cubo, tá? Que é tipo um Szão. Y igual a x ao cubo. Aí pra vocês... Aí, ó. Isso aí é a nossa amiguinha equação, né? O gráfico do f de x igual a x ao cubo. Eu quero fazer uma animação para a reta tangente ir andando aqui por cima desse gráfico aí, ó, tá? As retas
tangente vão andando aí, a gente vai fazer a animação, beleza? Então, o que é que acontece, gente? A nossa amiguinha x ao cubo é um bicho que faz isso aí, ó, ok? O que é que a gente quer? A gente quer, eu quero, dado um ponto aqui, ó, um valor de xp, tá? Eu quero encontrar o coeficiente angular da reta, né, tangente ao gráfico. Aí aqui já mudou, é y igual a x ao cubo. Olha como muda as coisas. Ó. Se aqui é p, aqui não é mais p quadrado, agora é p ao cubo. Beleza? x, y. Esse ponto aqui, ó, ele é um qualquer, porém fixo. Tá? Um ponto qualquer, porém fixo. Então, eu fixei um ponto aqui, né? E aí, vamos em busca da reta tangente aqui, ó. Seria a reta tangente. Bem, eu não vou equacionar direto a reta tangente, porque a gente precisa das secantes. Então, eu crio um pontinho aqui. Aí, deixa eu dar uma mudadinha aqui, só para vocês entenderem aqui. Tá? Então, aqui está o nosso P. E aqui está o P ao cubo. Tá? Aí, eu dou um passinho para frente aqui. Pego um ponto A ali, genérico. Ou um ponto Q qualquer, né? Eu posso até chamar de Q aqui, ó. Aí, eu já coloquei A ali, acostumar você. Aqui vai ser A ao cubo. Beleza? Então, o que acontece, gente? Como a gente já sabe que função é, a gente já tem uma prévia da equação, né, da reta que vai passar por aqui. Ó. Aqui a gente já sabe que a equação dessa reta vai ser y menos p ao cubo, né, porque ela vai passar por aqui, igual um coeficiente x menos p. Ó. Porque esse ponto aqui é o ponto p para o x e p ao cubo para o y. Então, a equação de uma reta que passa por esse ponto aqui sempre vai ser y menos p ao cubo igual um coeficiente x menos p. Tá? Que coeficiente é esse? Esse coeficiente aqui, gente, é a gente seguir o quê? Ó? A gente vai seguir a derivada aqui. Ó. A derivada já. O coeficiente angular das retas secantes. Ó. Porque essas retas secantes, elas têm essa mesma equação aqui. Ó. Só que aqui a gente sabe, né, isso aqui já é montável para a reta secante. Que é o quê? Ó? Que é o cateto oposto, que é A ao cubo menos P ao cubo, dividido pelo cateto adjacente, que é A menos P. Se você fizer o terceiro exemplo, você já chega na fórmula geral aqui, que você começa a desconfiar o que é que vai ser aqui. Ó. Então, esse cara aqui vai ser, ó, a gente vai seguir para onde essas tangentes das secantes vão. Ó. A tangente, né, esse cateto oposto sobre adjacente vai ser A ao cubo menos P ao cubo sobre A menos P. A gente quer seguir esses coeficientes quando A tende a P. Beleza? O P aqui é número, tá fixo. Tá? E aí, o que é que dá isso aí? Ó? Tá? Isso aqui vai dar o seguinte, ó. Se o A for P, vai dar 0 sobre 0. A gente tem que tirar a indeterminação. Mas isso aqui já é um amiguinho conhecido da gente que dá para fatorar. Ó. Isso é limite. Quando A tende a P, dá para tirar aqui, ó, é A menos P. Já mostrei essa formulinha para vocês, que multiplica A ao quadrado mais AP mais P ao quadrado. Dividido por A menos P, ó. Aí, ó, a indeterminação saindo. Aí a gente já tem... Uma pergunta. Aí, nesse caso, eu não posso considerar... não, você fez isso. É porque eu pensei, eu ia perguntar se eu não posso direto cortar esse A menos P com lá em cima e deixar o quadrado menos P quadrado direto. Não, não pode não. Você fala cortar aqui assim? Cortar e deixar quadrado menos P quadrado. Não posso fazer isso? Não. Isso não pode, tá? Não faça isso. Porque isso aí já... Essa propriedade algébrica não vale mesmo, tá? Não dá para... Isso aqui é falso, de A ao cubo menos P ao cubo, porque a gente corta... Quando a gente corta algo, na verdade a gente corta porque ele está em cima e está embaixo, né? A gente corta por isso, porque na verdade é 1, tá? Esse elemento aqui, ó, se você cortar isso com isso aqui, ó, e colocar um A ao quadrado, você está dizendo de alguma forma que você consegue colocar o A em evidência ali em cima, tá? Você entendeu? Para poder... Né? Você até pode cortar um A daqui de cima. Se você coloca um A em evidência aqui em cima, ficaria assim, ó, A que multiplica A ao quadrado menos... Aí você tem que colocar ele em evidência aqui também, ó. P ao cubo sobre A. Entendeu? Né? Se você devolve aqui, ó, vai ficar A ao cubo, aí multiplica aqui, vai cortar... Beleza.
Se você tira esse A aqui para cortar, né, se você tem interesse em cortar esse A, você pode colocar ele aqui para fora, ó, tá? E aí, aqui vai ficar 1 menos, aqui vai ficar P sobre A, ó. Então, nesse caso, vale mais a pena primeiro aplicar o produto notável para depois... Para poder cortar, exatamente. Entendi. Então, a gente pode reduzir esse A que estava ao cubo para um A ao quadrado, ó. Olha, ele virou ao quadrado. Cortei aqui, ó. Mas olha como ficou o lado direito, ó, essa parte aqui, ó. Tá? Não é bem só cortar, né? Então, dá uma modificadazinha aqui, ó. Você pode até cortar esse cara com esse aqui, ó. Também. Coloca o P em evidência, né? E aí ele vai acabar aparecendo aqui de novo. Tá? E aí vai ficar 1 sobre P aqui. Enfim, não dá para cortar direto. Só que o produto notável, a gente consegue pegar nessa parceria que é A ao cubo menos P ao cubo e escrever dessa forma. A gente consegue colocar em evidência, nessa expressão, o A menos P, ó. Mas aí tem esse fator aqui, ó. E é o que a gente, né, gostaria que ocorresse, que esse camarada cancela com esse. E agora a gente pode mandar o A tender para P, que não tem problema nenhum. Quando o A tende a P, ó, isso aqui fica P ao quadrado, mais esse P está fixo, vai ficar P vezes P da P ao quadrado, já tem um P quadrado, vai ficar o quê então aqui? Ó, 3P quadrado. Tá bom? Então, num ponto P qualquer, aqui, ó, num ponto P qualquer, PP ao cubo, a gente monta o coeficiente, a gente monta a reta tangente direto aqui, ó, porque esse limite a gente consegue calcular genericamente, a gente descobriu que dá 3P ao quadrado. Tá? Então, a gente tem a máquina, gente, ó, de calcular coeficiente angular. Quando tiver um P aqui, ó, a máquina de calcular coeficiente angular da reta tangente é essa daqui, ó, 3P quadrado. É por isso que a gente diz o seguinte, ó, se f de x é igual a x ao cubo, né, a derivada, né, num ponto P é o que, ó? É 3P quadrado, é 3P quadrado. Tá? Como o símbolo que representa uma função não faz diferença, né, você pode trocar por x aqui e escrever f' de x igual a 3x quadrado. A gente acaba dizendo que 3x quadrado é a derivada de x ao cubo. Tá? Beleza? A gente vai chegar nesse conceito aí. Então, a gente conseguiu, gente, aqui, ó, né, num ponto P ao cubo do gráfico da função x ao cubo, ó, a gente consegue os coeficientes das retas tangentes e, portanto, a gente completa a equação. Aí, vamos aqui num programa aqui agora. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou inserir um ponto aqui, ó, um ponto P ao cubo, tá? E aí ele foi lá para a caixa prego, né? Ah, não, é porque o P não está aqui, ó. Vou chamar de P aqui, ó. Nosso... Cadê aqui? Esse ponto aqui eu vou apagar. O nosso P está ali. Agora eu vou desenhar, é porque o parâmetro não estava definido. O P ao cubo. Tá? E aí o ponto está certamente em algum lugar. Aí, ó. Aí ele ali. Ó. Tá? Porque ele está muito grande aqui. Está a quarta. Deixa eu diminuir aqui o máximo dele. Eu vou botar ele de 3 a menos 3. Tá bom? Ele está de 3 a menos 3 agora. Mesmo assim, tá bem grande aqui, né? E aí, o que é que eu vou fazer agora, gente? Eu vou traçar a reta tangente por esse ponto aqui, ó. Tá? Que vai ser... Bem, tem alguma coisa errada aqui. Eu vou apagar esse cara aqui, ó. Professor, uma pergunta. Ali na derivada que você botou F', eu posso botar... Se eu usar, por exemplo, a notação de derivada do Newton, que é um pontinho em cima, muda alguma coisa? Não muda nada. Do jeito que se quiser botar um chapeuzinho, um tio, qualquer coisa ali não vai mudar nada. É porque a notação os físicos, né, isso aí já é devido
Agora você me pegou, porque eu acho que era o Newton que usava, o Leibniz é que usava a linhazinha e o Newton usava os pontinhos. Aí acabou que o Newton, né, a notação dele, eu não lembro, eu tenho que confirmar isso com vocês aí. O Leibniz usava D sobre D de X. D de Quem X. usava a linhazinha era o Lagrange. Eu Eu tenho que tô lendo o pesquisar nome isso aí. aqui, mas é confuso. É porque eu fui ver. Lagrange. Eu não queria atrapalhar a aula e perguntar, mas eu fui pesquisar, mas aqui ficou muito confuso, ótimo, porque excelente. tá dizendo aqui que Newton dizia que a fluxão derivada de uma variável flui em relação ao tempo. E a y' tá um apóstrofo seguido de y, ou ainda f' de x, representa a derivada de y em relação a x. Aí eu fiquei com dúvida se era diferente. Não, a notação é a mesma. Aí depois eu vou explicar para vocês o porquê da notação dy sobre dx. Tá? Ok. Porque depois que a gente definir a reta, né, a reta tangente, como a gente está fazendo agora, e a gente entrar no mérito só de estudar essa função, essa máquina de calcular coeficiente angular, né, que é a derivada, a gente começa a invadir essa função. E aí ela tem um papel bem importante, que essa reta tangente, ela tem um papel de aproximação, tá? É a melhor aproximação de todas as retas, né, tangente no ponto, tangente não, que passam naquele ponto, a tangente é que melhor aproxima o gráfico. Então é a melhor aproximação linear, né, ao gráfico de uma função, é a reta tangente. E esse linear aí tem uma consequência que leva a gente a essa aproximação, né, a representar a derivada por dy sobre dx, que de certa forma é a tangente daquele ângulozinho lá. Que inclusive, não sei se foi você que citou há pouco tempo atrás, que o ΔY sobre ΔX, não tem o coeficiente angular da reta secante? Né? A derivada, no fundo, ela se resume em a gente se preocupar com esse coeficiente, né? essa fração aí, essa divisão. Tá bom? Vamos aqui nesse gráfico. Então, eu vou agora desenhar aqui eu vou desenhar isso aqui, ó. Y menos P ao cubo igual a 3P², a derivada está aqui, ó, a máquina de calcular. Né? Então, quando a gente estiver trabalhando no ponto P, a gente imediatamente já tem o coeficiente angular da reta tangente ali em cima, o quanto ela está inclinada. Tá? Que é 3P². Então, eu nada mais vou fazer do que digitar aquilo aqui assim. Então vai ficar y menos p ao cubo igual a 3p² que multiplica x menos p. Olha que bonitinho. Bom, e aí o que é que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar o p que é o ponto aqui embaixo, ou o x, eu vou até colocar o p ali para ele ficar bem destacado. Aqui é o ponto P para o X e 0 para o Y. Tá bom? E eu vou até botar aqui o segmento D, DC. Tá bom? Só para a gente mexer aqui, ó, e vocês... Opa! Aqui, ó. Então, eu vou mexendo ali embaixo, olha só. E a reta tangente, ela está navegando aqui em cima. Tá? Aí a reta tangente. Então, ela já está equacionada, o gráfico, olha só. O ponto, esse camaradinho aqui, que eu posso mexer ele por aqui também, ó. E a reta tangente já está lá em cima. Então, automaticamente, a gente já tem o coeficiente angular dela aqui em cima, tá? Eu vou até pegar, gente, e fazer eu vou traçar uma reta paralela aqui, ó. Cadê, ó? Uma reta paralela ao eixo X, passando aqui por esse ponto C, tá? Vou marcar 2 pontinhos aqui, vou explicar para vocês aqui. Vou botar um ponto aqui em cima, botar um outro aqui em cima, só para eu marcar esse ângulo aqui, ó. Esse aqui, ó. Pá. Tá bom? Então, esse camaradinho aqui, ó,
esse aqui é o nosso 3. Vou botar só o nome aqui, ó. É o 3p quadrado, tá? 3p quadrado. Ele não aceita a nomenclatura ali, né? A legenda. Vou botar a legenda então aqui. Deixa eu ver se a legenda aqui, ó. 3p. Vou botar 3pp. Tá? Que é 3p quadrado. Acho que aqui ele vai aceitar. Não foi, não. Enfim. Tô apanhando aqui do bichinho. Tá? Aqui esse ângulo aqui, ó. A tangente dele, ó. 3pp. Ele não aceita número, não. Ele não aceita número, não. Isso é horrível. Tá bom? O que eu queria colocar para vocês aqui, para vocês verem aqui que o coeficiente angular desse negócio aqui é o 3p quadrado, né? Já fica determinado automaticamente. Isso é derivada, né? Tipo aqui, ó, o nosso p aqui é 0,9. Qual o coeficiente angular da reta lá em cima? É 3 vezes 0,9 ao quadrado. Ele, né, já faz essa conta imediatamente. Que é o que é a derivada, né? A derivada é dado um ponto aqui embaixo, x, ela já te dá o quanto a reta tangente está inclinada lá em cima, que é essa reta aqui, ó, né? Ele já te dá automaticamente o quanto ela está inclinada, que é a tangente desse ângulo θ ali, ó. Tá? Beleza? Isso é a derivada. Vamos então vamos generalizar então? Generalizar é o que? É ir para uma função qualquer zona lá agora, que é o seguinte. Que é, vamos pegar aqui um x qualquer, para xy, né? Uma função maluca qualquer aí, pega um ponto qualquer dela, porém fixo, um ponto P, isso aqui é o gráfico de uma função f, né? Aqui é o f de P, seja lá qual for essa f, esse ponto do gráfico, né, no qual a gente quer calcular a reta tangente, vai ser um P, f de P. Tá? Né? Isso aí é genérico. Se for x quadrado, aqui vai ser P, P quadrado. Se aqui for seno de x, aqui vai ser P, aqui vai ser seno de P. Tá? Então, é qualquer coisa. A gente quer chegar nessa nossa amiguinha lindona aqui, que é a reta tangente. Né? Essa reta, a equação dela, a gente já pode iniciar, porque a gente já sabe que ela vai passar por esse ponto, que é o y menos f de p, igual a alguma coisa aqui, que é o coeficiente dela, e x menos p. Ó. Tá? Isso aí a gente já pode adiantar a equação dela. Ela só precisa de um coeficiente angular. Que coeficiente angular a gente toma para essa reta? A gente faz o seguinte, ó, cria um pontinho aqui, qualquer, um A, né? Esse camarada vai ser o f de A, tá? Essa reta aqui, como tem dois pontos determinam uma reta, tá? Que é a reta secante. Essa reta tem equação, a gente já pode, e a equação dela já está completa, né? Ela tem um coeficiente angular, ela tem uma inclinação, né? Um θ da secante aqui, ó, tá? E a equação dela é parecida com essa aqui também, né? Porque essa reta secante vai ser y menos, ela também passa por aqui, ó, então vai ficar y menos f de p igual, olha só, a tangente não tem, mas a secante já tem, a gente vai extrair, vai ficar x menos p, ó. Qual é o coeficiente angular da reta secante? É esse ΔY dividido por esse Δx aqui, ó, essa variação aqui, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente, ó, que é essa diferença aqui, ó, né? F de A menos F de P sobre A menos P. Aí, ó. Isso aí. E aí aquela coisa, se você chega aqui, ó, coloca a mãozinha nesse A e mexe ele para a direita e para a esquerda, essa retazinha aqui, ela vai ficar se mexendo em torno desse ponto aqui, ó. Quando esse A tende para o P, ela vai começar a tender para uma posição limite aqui, ó. Se ela tende, essas equações elas vão mudando, né? Se você mexe aqui, gente, e coloca esses números ali, eles vão mudando assim, ó, mudando tudo. Dá até para ver aqui, ó, esses números mudando aqui, ó, nesse gráfico. Observem aqui, ó, a equação da reta tangente, ó, tá?
esses numerozinhos aqui que vão multiplicando x, eles vão mudando, ó, que são os coeficientes, ó. Olha lá, ó. Ah, não, isso aqui é outra coisa. Eu estou na tangente. Era bom recuperar essa daqui, ó. Recuperar aqui a nossa amiga. Eu coloquei ali em cima, vou apagar uma situação e ir para outra. Essa daqui, ó. Tá? Quando o... Ah, não, é o mesmo exemplo do outro. Eu queria mexer com a secante. Não, não deu, não. Que aí a situação aqui é o seguinte, ó. Quando você coloca a mão nesse A aqui e puxa ele para cá, bem, esse ponto ele fica fixo. Esse valor não muda. Isso aqui não muda, né? Porque todas essas secantes estão passando por aqui, ó. Isso aqui fica paradinho também. Aí essa equação, o que fica mudando é só aqui, ó. Essa coisa fica mudando aqui. Mudando, aí tem um outro ponto aqui, aí eles vão mudando. Só muda coeficiente. Só vão mudando. E esses coeficientes, né? Aqui um outro A, aqui, ó, né? Vou botar aqui A1, esse aqui é um A2, aqui um A3, ó. E quando está mais próximo de P, esses caras eles vão mudando e tendendo para um lugar. Eles vão tendendo exatamente para onde? Para cá, ó. Tá? E aí o que acontece? Esse coeficiente aqui, a gente pega então ele e resgata ele. A gente resgata ele como, né, limite desses aqui, ó. Para onde esses coeficientes vão indo, a gente pega ele para... Inclusive, essa é uma definição até natural, né? Você segue os coeficientes das secantes, né? Para tomar por definição como sendo o coeficiente da reta tangente, caso exista. Tá? Então, o que é esse coeficiente aqui, gente? Que é o que a gente chama da derivada da f no ponto P, ó. O coeficiente angular da reta, eu não vou chamar de m, que aí eu já quero dar um nome adequado para vocês. Então, dado uma função f e um ponto P do domínio dela, o coeficiente angular da reta tangente no ponto P nada mais é do que o limite, né, do coeficiente angular das retas secantes, que é o f de A menos f de P, sobre A menos P, quando o A tende para P. Tá? Isso aqui é isso. Tá bom? Então, essa é a conta. Isso aqui, ó, coeficiente angular da reta tangente. Tá? Isso aqui é o que, ó? Coeficiente angular da reta secante. Isso aqui é o que, ó? Vamos seguir esses coeficientes para saber para onde eles vão quando o A tende a P. Se esse limite existir, a gente diz que essa função é derivável no ponto P, né? Derivável no sentido de que tem uma reta tangente ali, ó, tá? E aí tem, né, se tratando desse limite, gente, pode ser que exista só o limite pela direita, exista só o pela esquerda, tá? Se esse limite existir por total, né, tanto pela direita e pela esquerda, e forem iguais, a gente diz que a função é diferenciável, tem derivada, ou que tem uma reta tangente bem definida no ponto, né, por mais maluca que ela seja. Tá? Se acontecer de existir só de um lado, a gente diz que ela só tem derivada, né, de um lado, lateral, derivada pela direita, ou a derivada pela esquerda. Tá? E aí, enfim, mas no geral a gente vai trabalhar com funções que tem a derivada no ponto lá, que tem a reta tangente. Beleza? E aí, esse limite aqui, se esse limite existir, né, e der um número lá, que é esse número aqui, você pega esse número e joga aqui, ó, tá? E aí, essa maquininha que pega o ponto P e associa a esse número, que é o resultado desse limite, isso aqui é a função derivada, que a gente chama de f', tá bom? Que é a função derivada, que é a máquina de calcular coeficiente angular de reta tangente. Tá? Literalmente é isso, né? É uma máquina de calcular, porque a gente não quer para cada ponto ter que ir lá fazer todo o limite, você faz um limite só, e aí usa a maquininha para, né, o resultado já para calcular coeficiente angular de reta tangente. Beleza? Então, por exemplo, né, já vou fazer com vocês aqui, ó, um limite bonitinho, que é o seguinte, o que é que eu quero agora? Eu quero pegar a função seno. Professor, então sempre que eu derivar alguma coisa, eu estou achando o coeficiente angular daquele gráfico. Daquele gráfico, isso. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Só para falar rapidinho, professor. Pode igual falar. Física, ô Breno. Você acha
Se for da velocidade, né, você deriva, você acha a aceleração. Se for da posição, você acha a velocidade, que é o coeficiente angular da reta. Isso. Depois eu vou estar associando, é porque eu estou primeiro no aspecto geométrico, né? Depois eu vou dar essas interpretações para vocês aí de físicas, né? De como, da primeira derivada, que é a velocidade, né? Você pega uma função espaço, aí você deriva, você tem a função velocidade, independente, né, do que seja lá a função espaço lá com uma variável. E aí, se você deriva a velocidade, você tem a aceleração. Porque a derivada também, ela mede a taxa de variação da função original. Tá? No ponto ali, que justamente está associado àquele aspecto lá que eu falei para vocês de aproximação linear. Tá? Então, essa visão de aproximação linear dá uma compreensão da derivada como taxa de variação da função original. Tá? No ponto, né? O coeficiente angular da reta. O que é o coeficiente angular da reta tangente? Como ela é a reta que melhor aproxima, o coeficiente dela tem uma importância. Tá? Esse limite, essa fração ali tem uma importância. Tá? Então, no futuro, a gente vai estar estudando isso aí. Por enquanto, a gente ainda está só na definição. Tá? Na definição do que é essa coisa do geométrica. E dessa geometria, a gente parte para as aplicações lá. De máximos e mínimos, inclinação, taxa de variação, otimização e tudo. Beleza? Por enquanto, vamos ao nosso último exemplo de hoje. O que é que eu quero? Eu quero fazer uma animaçãozinha usando o gráfico da função seno. f de x igual a seno de x, tá? Eu quero, né, colocar um pontinho aqui, mexer o pontinho e essas retas ficarem zanzando aí, tangenciando o gráfico da função seno. Tá? Então, se eu pego um ponto P qualquer da função seno, né, um ponto aqui do domínio dela lá, um ponto P, eu já sei, a equação da reta tangente vai ser uma coisa assim, ó. Vai ser y menos seno de P, né, igual a um coeficiente angular, x menos o P. Tá? Justamente está sobre o gráfico, no ponto P, seno de P. E qual o coeficiente angular de uma reta tangente no ponto P? Você vai olhar o coeficiente angular da secante a partir do ponto P, seno de P, que é o quê? Ó? A nossa fórmula, que é genérico, né? Você pega um f de A qualquer, menos o f de P, que no caso aqui a função nossa é o seno, aí você pega depois o A menos P e manda o A tender para P. Tá? Então, isso vai ficar... esse camaradazinho aqui, ó, que é a derivada, né? A derivada da f no ponto P. Então, a derivada da f no ponto... O coeficiente aqui, ó, angular, é o limite de f de A menos f de P sobre A menos, né, P, quando A tende para P. Isso vai dar limite do seno de A, tá? Seno de A menos... E aqui vai acontecer o menos seno de P, tá? Sobre A menos P, tá? Quando A tende a P. Beleza? Como é que a gente faz isso aí? Isso aqui tem uma coisa super interessante, tá? Esse exemplo, porque do jeito que ele está aqui, ele é super chato da gente estar resolvendo, tá bom? Então, gente, existe uma necessidade aqui agora de fazer uma pequena mudança, né? Eu poderia estar falando aqui para vocês que nesse momento vai aparecer um voodoo, que é eu chamar esse A menos P, eu vou chamar de Y, por exemplo, ou de T, tá? De T. Esse P está fixo, tá? Então, eu vou mudar de variável aqui, ó. Então, isso vai ficar limite de... Bem, quando A tende para P, então esse denominador já virou um T. Quando A tende para P, é como se o T estivesse tendendo para zero. Tá? E aqui ficou seno de A, ó. Se A menos P é T, é porque o A é P mais T. Então, aqui vai ficar seno de P mais T. Tá? Menos seno de P. Tá? Isso a gente já poderia ter caído direto numa situação desse tipo aqui, ó. Tá? Simplesmente por causa de um fato simples, tá? Que é equivalente, ó. Esse ponto aqui, gente, esse ponto que a gente, né, para traçar a secante,
a gente partiu de um ponto P fixo, PF de P, e esse ponto aqui eu chamei ele de A, eu dei nome direto a esse cara aqui, ó. Mas esse ponto P, gente, esse ponto A, ele pode ser chamado, ele pode até não receber um nome direto. Eu posso usar ele como sendo o P perturbado. Eu posso pegar esse P, né, perturbo esse P um certo valor H, por exemplo, ou T, né, um certo valor T. O T, gente, é esse tamanho aqui, ó. Tá? Ele já é isso aqui, ó, T. E aí, em vez de chamar esse cara de A, a gente pode chamar ele de P mais T, ó. É o P fixo, que estava mais um passo, tá? Esse ponto. Então, se esse ponto recebeu essa notação, esse camarada aqui é F, em vez de ser F de A, ele passa a ser F de P mais T. Beleza? E aí, o que acontece? Esse coeficiente angular aqui, ó, ele já vira isso aqui, ó. Ele vira F de limite, né? De F de P mais T menos F de P, que é isso aqui menos isso, dividido pelo cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aqui não é mais A menos P, vai ser a perturbação, ó, o quanto a gente perturbou esse P, que é o T aqui, ó, sobre T. E aí, como é que a gente faz, como é que a gente manda o P mais T, esse ponto, tender para esse aqui, ó? A gente pega esse passo aqui, ó, manda esse comprimentozinho para zero, ó, esse T aí tender para zero, tá? Isso aqui, você chega no mesmo, é o mesmo resultado, é o mesmo contexto da derivada. Tá? Professor, ali você usou a palavra perturbar como sinônimo de variar, isso funciona? Funciona. Ok. Funciona. Você pegar um número e você somar ele um certo delta x, ou você pega esse número e soma um certo h, né? E qualquer coisa que você some a um número fixo, você está perturbando ele, tá? Está variando, mexendo com ele, beleza? E aí, quando você manda essas coisinhas para zero, no fundo você está mandando essa estrutura toda aqui tender a P. É um jeito, né? Mandar o tamanho do passo que você deu para zero é mandar essa estrutura aqui para P. E aí aqui é a mesma coisa. Então, para você, isso aqui é o coeficiente angular das secantes na notação de que você perturbou o P. Né? Ó, é o F de P mais uma coisa, menos F de P, que é o delta Y, sobre o delta X, ó, que é o tamanho da perturbação T. Aí você manda o T para zero. A gente poderia, né, então, a derivada, o coeficiente angular, ele acaba tendo essas duas opções, né, de você já montar direto. Tá? Então, é sempre bom você ou monta assim, como F de A menos F de P sobre A menos P, né, A tendendo a P, ou monta assim, ó, F de P mais T menos F de P sobre T quando T tende a zero. Tá? Essas duas coisas são equivalentes. Até porque aqui você pode fazer uma mudança de variável aqui mesmo. Tá? Se você chama isso aqui de T, né, com essa mudança aqui, você migra daqui para cá. Beleza? Então, aqui eu tive que fazer essa mudança meio que forçada, mas a gente já poderia montar isso aqui direto. Ó, né? A gente está derivando a função seno no ponto P, a gente já pode fazer seno de P mais T menos seno de P sobre T, quando T vai para zero. E aí aqui a gente vai, ó, destrincha aqui seno da soma, né? Fica seno A, né, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Né? A fórmula assim, ó, aí menos seno de P. Isso aí é o numerador. Sobre T, quando T tende a zero. Tá? Isso aí vai dar o quê? Isso aí, esse T, eu vou colocar ele dividindo aqui e o que é que dá mais aqui? Ó? Aqui dá para colocar o... Deixa eu ver. Aqui dá para colocar o seno de P em evidência. Eu vou ajeitar esse limite aí, ó, para vocês verem aqui, ó. Essa parcelinha com essa aqui, ó, eu consigo colocar o seno de P em evidência, ó, ficar seno de P em evidência, que vai multiplicar cosseno de T menos 1 e passa esse T dividindo ali, ó, sobre T. Ok? Então é isso. Mais esse seno de T cosseno de P, a gente pode escrever assim, ó, seno de T sobre T, ó, que é um limite fundamental, que vai multiplicar o cosseno de P, ó. Cosseno de P. É isso tudo aí que a gente quer calcular o limite.
Tá? Então, isso fica o quê? Aí acabou-se. Tá? A gente já provou que esse limite... Ó, isso aqui é um número, né? Porque o P está fixo. Quem está caminhando aqui é o T. Isso aqui é um número e isso aqui vai para zero. A gente já viu que isso vai para zero. Então, essa parte aqui vai sumir. Isso aqui é o limite fundamental, ó, né? Que provamos lá, isso vai para 1. Então, vai sobrar aqui o cosseno de P. Tá? O que é que significa isso? Que se você está aqui embaixo, né, escolhe o número aqui P, aqui, ó, né, no domínio da função seno. Aí lá em cima, na hora que você vai montar o gráfico lá em cima, ele já, a máquina que vai te dar o coeficiente angular, né, que é a tangente desse ângulo ali, automaticamente, ó, essa daqui, ó, a derivada num ponto P é o cosseno de P. Ou seja, o cosseno do número que você pegou como base do ponto lá é o coeficiente angular da reta lá em cima. Vamos fazer isso, zanzar lá na função seno, para a gente estar encerrando? Então, só para a gente simular aqui, botar novo aqui, não gravar. Então, vou pegar, criar aqui um parâmetro, que eu vou chamar de P. Nosso parâmetro P foi criado. Vou botar aqui y igual a seno de x, está aí o nosso gráfico seno, que é a nossa função. Vou botar um pontinho ali, só para a gente visualizar ele, que é P, seno de P. Tá? Ali o nosso Pzinho, ó. Se eu mexo o ponto aqui, ó, olha lá o ponto P, esse ponto A aí é o ponto P, seno de P. Eu quero traçar uma reta tangente aqui assim, ó. Tá? Qual é a equação dessa reta? Aí aqui, ó, me acompanha aqui embaixo. É y menos seno de P, né, que é o ponto que passa, igual ao coeficiente angular da reta tangente, que é cosseno de P, tá? Agora, a variável da reta, que é x, né, menos o P. Ok? Essa daí é a equaçãozinha, ó, né? Então, estamos equacionados. Vou dar o Enter aqui, ó, e fica isso aí, ó. Se eu mexer aqui, ó, a retinha com a tangente, né, ela fica zanzando ali em cima do gráfico ali, ó, você tá vendo? Né? Só aumentar aqui ele só para vocês botar aqui do 10 aqui ao menos 10 aqui, ó, para vocês. Bom, dá uma diminuída aqui, ó. Então ele fica aqui, ó, né? O gráfico fica zanzando ali, ó. Beleza? Então aconselho vocês a brincarem aí um pouco aí com GeoGebra aí também, ó, essas coisas, desenhar os negocinhos tudo e tal, né? E aí tem vários probleminhas envolvendo a reta tangente, tá? Isso só com a reta tangente, né? De equacionar e a gente ficar brincando aí com essa definição de reta tangente aí, tá bom? Dá para achar esse ponto, né? Onde essa reta intersecta o eixo Y, onde intersecta o eixo X. No futuro a gente vai inventar as doideiras aqui, ó. A gente vai calcular essa área aqui, ó, entre o gráfico e a reta tangente, tá? Tem problemas de tudo quanto é jeito ali. Essa área aí é integral, né, professor? É integral. Aí a gente já vai encarar na integral e o bicho vai pegar. Mas vocês vão se amarrar, cara. Vocês vão ver só, cara. O cálculo é sensacional, cara. O cálculo é um troço de doido mesmo. Fechou, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? Já extrapolei o horário de vocês aí, né? Então, eu vou estar encerrando aqui a gravação.